Bom dia a todos. Nós estamos começando hoje o nosso evento dos estudos clínicos do processo de enfermagem e hoje nós teremos a apresentação do serviço de neonatologia. Então, eu vou passar a palavra para a Cristiane, a enfermeira, que vai começar a apresentação desse estudo. Bom dia a todos. Então, o objetivo hoje, então, é fazer nosso primeiro estudo clínico, o primeiro estudo clínico do ano, começando pela neonatologia. É o primeiro ano, acho que a gente está fazendo sozinha a nossa apresentação. Nos outros anos, o ano passado o serviço já era separado do materno infantil e esse ano também não tem uma parceria conosco. O nosso objetivo hoje, então, a gente já conseguiu inserir esse diagnóstico para uso na unidade, que seria o diagnóstico de hipotermia terapêutica. Eu não sei se a hipotermia terapêutica é uma terapia conhecida de todo mundo, aqui que está presente hoje. É uma terapia usada no hospital, que é a referência nacional para esse processo, nos bebês com asfixia moderada a leve, a fim de evitar os danos permanentes do sofrimento, do nosso antigo sofrimento fetal, da situação fetal não tranquilizadora. Então, o nome do nosso estudo clínico hoje é recém-nascido em hipotermia terapêutica, qual o diagnóstico de enfermagem mais acurado. Nós já conseguimos inserir o diagnóstico no sistema do HCPA, já estamos implementando, mas a gente trouxe, então, para explanar para vocês. Apresentando um pouquinho do nosso serviço, então, que nem todo mundo conhece, o serviço é composto de 20 leitos de terapia intensiva, propriamente dito, 20 leitos de cuidado intermediário e 10 leitos da unidade Canguru, que são a nossa unidade mais recentemente credenciada. Totalizando 50 leitos de internação na nossa unidade, que é a unidade de internação neonatal. A equipe de enfermagem, então, são composta de 43 enfermeiros, que tem homens e mulheres, desculpa. 7 por turno, 6 enfermeiros no final de semana, uma enfermeira do aleitamento materno e mais a nossa chefia de unidade. São 22 técnicos diurno, manhã e tarde, 22 de manhã, 22 à tarde, 17 técnicos no noturno em cada noite, são 3 noites, e mais um técnico de enfermagem no turno intermediário, que é das 19 à 1 da manhã. O nosso petit comitê composto, então, a DECOP, que é a enfermeira Helenice, que é a nossa coordenadora do petit comitê, no turno da manhã, eu, Cristiane, a enfermeira Valdereza, à tarde, a Helenice, a gente colocou também porque ela é enfermeira do turno da tarde, a Jaqueline, noite 1, a enfermeira Rosimele, noite 2, a enfermeira Lenir, que também está presente, noite 3, a Ana Cristina, e o sexto turno, a enfermeira Priscila. Aqui é uma imagem do nosso serviço, então, essa é a entrada do nosso UTI, propriamente dita, e aqui é a nossa UTI vista do fundo. Aqui eu trouxe a fim de explanar como é que funciona. O neném nasce lá no centro obstétrico, 12º andar. Quando há necessidade de internação, nós temos um elevador interno que faz uma comunicação centro obstétrico e UTI neonatal, que esse bebê desce em incubadora sempre, através desse elevador com a equipe assistencial. Estando ou não ventilado, sendo ou não prematuro, os bebês descem em incubadora, tá? E então, se necessário, ele é instalado na UTI, que fica no 11º norte. Aqui nós trouxemos o que é o aparelho de hipotermia, não sei se todo mundo conhece, a gente achou que seria interessante. Um berço montado, esperando a hipotermia. Então, o berço, a manta, que propriamente dita que ela resfria e aquece através de água que circula pelo sistema, e quem faz essa troca e a água circular é esse aparelho aqui. Tá? Aqui é o aparelho visto de cima, a gente controla, tem os comandos manual, automático, a gente controla para poder manter a temperatura do bebê, ele vai de 4 a 42 graus, e é o que mantém o bebê na temperatura que nós vamos setar aqui, a gente programa o bebê para ficar em 33,5. Então, é essa variação
do colchão, dessa manta que a máquina faz para então manter a temperatura do bebê ideal no momento da terapia, 33,5. E aqui é o probe, que é o termômetro esofágico, que é por rotina quando o bebê interna na UTI, mesmo que ele não tenha ainda, não tenha sido batido o martelo, que ele vai começar a hipotermia terapêutica, nós instalamos o probe, deixamos o aparelho desligado e no primeiro raio-x ele já consegue, a gente já consegue avaliar e confirmar a posição do termômetro para então ser decidido em até 6 horas de vida se o bebê vai para hipotermia ou não. E aí a gente liga o aparelho e começa todo o processo. O caso clínico, então, propriamente dito, do nosso bebê, recém-nascido de JKVDS, feminino, branca, a escolaridade não informada, natural de Porto Alegre, não foi informado o telefone, na religião a gente colocou como não se aplica. Esse bebê chegou desacompanhado, ele não nasceu no Hospital de Clínicas, ele veio transferido do Hospital Moinhos de Vento. Nós optamos também por usar esse bebê para contextualizar que nossa UTI ela é a referência para todos os hospitais em relação à hipotermia terapêutica. Teve alguns outros hospitais que fizeram hipotermia, acho que foi uma vez só, né, Denise, que nós fornecemos o aparelho e porque um enfermeiro nosso da unidade, que está acostumado com a terapia, também trabalha nessa instituição privada e na necessidade a gente não tinha como absorver e transferir esse paciente para o clínicas, foi feita a hipotermia lá, mas teve todo o amparo do conhecimento do colega que estava lá, alguns médicos também, que já passaram por aqui, já tiveram a terapia. Fora isso, ela é usada aqui no hospital mesmo, prova que a gente recebeu o bebê do Moinhos para poder fazer. A história, do motivo da internação, então, o RN foi transferido do Hospital Moinhos de Vento para a realização de hipotermia terapêutica devido à asfixia ao nascer. Não foi informado nenhuma alergia. Lá no hospital de origem, ele já fez o uso de fenobarbital, vitamina K, e uma primeira dose de antibiótico. Fenobarbital, ele fez, eu vou, só para entender, por que a gente colocou, ele já convulsionou na primeira hora de vida e já fez fenobarbital lá. Esse bebê chegou para nós com umas 4 horas de vida, mais ou menos, e ele já tinha feito essas primeiras doses de medicação lá. Mãe com 29 anos, primigesta, 37 semanas mais um dia, ali teve um erro de digitação, teve um erro de digitação, tá? A tipagem sanguínea da mãe era A positiva e a primeira eco obstétrica foi com 7 semanas. Realizou 9 consultas de pré-natal, primeira ecografia com 7 semanas. A mãe procura a emergência do hospital do Moinhos pela manhã, com relato de perda de movimentação fetal a 36 horas. O nenê, as condições de nascimento, foi indicada uma cesariana. O líquido amniótico no momento do nascimento era tinto de mecônio. Essa bebê tinha uma circular de cor apertada na cervical. Nasceu hipotônica, bradicárdica, cianótica. A PIGAR de nascimento foi 147, o peso 2,920. Ela foi entubada em sala de parto para fazer aspiração direta das vias aéreas. Não teve drenagem de mecônio. Foi ventilada, recuperou a frequência cardíaca, teve melhora da cor, mas permaneceu hipotônica e hipoativa, sem movimentos respiratórios espontâneos. Foi entubada, então ela permaneceu entubada, foi encaminhada para a UTI neonatal do hospital de origem, em seguida foi estubada, colocada em campanula 40%, apresentou hipoglicemia de 39%, com melhora após push de soro glicosado 10%, apresentou hipertonia, desvio de comissura labial na primeira hora de vida, sugestivo de crise convulsiva, recebeu fenobarbital, foi tentado passar pique nesse bebê sem sucesso e foi realizada a passagem então de catéter arterial venoso, catéter umbilical venoso e arterial. Os neurodesenvolvimento neuropsicomotor, então, não foram testados os reflexos do bebê pelas condições clínicas. O bebê, quando nasce, essa anamnese já é a anamnese aqui do Hospital de Clínicas. A gente sempre testa pelo menos os reflexos mais básicos, humoro, fuga, asfixia e sucção. Por que a gente não testou? Pelas condições clínicas da criança, e quando essa criança internou, veio transferida para nós, nós tínhamos aproximadamente 1 hora, 1h30, para poder fazer todos os procedimentos do bebê e instalar essa criança em hipotermia. Ela já chegou com uma temperatura
teoricamente não é ideal, ela já chegou com menos de 36 graus, 36 e 35 e pouco ela chegou. E a gente tinha pouco tempo antes que essa criança esfriasse mais ainda para a gente poder, então, passar catéteres, fazer todas as rotinas e iniciar a terapia propriamente dita. A escala de dor aplicada, a gente usa a escala de NIPS, que eu acho que é uma escala conhecida já de todos. Foi um NIP 0, as pupilas eram isofotorreagentes, narinas eram pérvias, a cabeça era simétrica, as fontanelas palpáveis e normotensas, as tábulas ósseas sem alterações e o perímetro cefálico 35 centímetros. O palato era íntegro, aparentemente. O recém-nascido chegou, ele foi entubado e estubado no próprio Moinhos de Vento. Ele chegou para nós em Campanula 30%, saturando entre 96% e 100%. Eupneico, tinha crepitante ausculta, foi aspirado bastante secreção amarela espessa das vias aéreas. Teve uma queda de saturação até 77%, após a retirada da campanula, sendo necessário recolocar em campanula 50%. Não necessariamente as crianças em hipotermia terapêutica elas devem estar intubadas. Essa criança, ela passou todos os 3 dias em hipotermia, ela usou campanula, mas ela tinha ventilação espontânea. O tórax era simétrico e tinha boa entrada de ar bilateral. A temperatura do bebê na anamnese já estava em 34,8, tinha 147 batimentos cardíacos, 58 respiratório, uma PAM de 44. Ele tinha, apesar da temperatura, ele ainda mantinha uma perfusão adequada e as extremidades eram frias. Na alimentação ele ficou em NPO durante a hipotermia. O peso, como eu já falei antes, 2,920, era 52 centímetros. O capurro dele deu 37 semanas, que não estava ali. Não urinou na sala de parto, nas primeiras horas, não tinha eliminação de mecônio, o abdômen era globoso, normotenso, depressível, tinha a presença dos 3 vasos umbilicais, 2 artérias e uma veia. Foi passado os catéteres, então, e a genitália era tipicamente feminina, sem alterações aparentes. A pele íntegra e a escala de Braden a gente não aplica na UTI, na NEL. O bebê ainda, a avaliação funcional dele era pouco ativo e flácido ainda. O ortolane deu negativo, que é o exame do quadril. As clavículas eram íntegras. Quanto às crianças e os valores, nós colocamos como não se aplica. A capacidade de autocuidado, a gente colocou como desacompanhado, foi uma discussão que nós tivemos até no petit comitê, porque seria não ou seria desacompanhado, né? Porque na anamnese em relação ao recém-nascido. Mas como a gente faz um trabalho bem intenso em relação à orientação com os pais, né? A gente colocou como o nenê estava desacompanhado e por isso que ele não teve capacidade para o autocuidado. Na conduta, então, o que a gente fez com esse bebê logo na chegada? Foi passado o termômetro esofágico, confirmada a posição e a sonda gástrica, confirmada a posição da sonda e do probe pelo raio-x. Foram fixados os catéteres umbilicais, instalados soroterapia, iniciada antibiótico terapia, que já tinha sido iniciado um deles lá no hospital de origem, instalado PAM invasiva e os demais cuidados foram na sequência da prescrição de enfermagem. Os familiares não estavam presentes ainda para poder receber as orientações de rotinas da unidade. Aqui a gente trouxe para mostrar para vocês o que é um bebê em hipotermia terapêutica, né? Ele é uma terapia bem complexa, normalmente a gente preconiza, na medida do possível, que fique um técnico só para esse bebê, porque ele tem bastante demanda de cuidados, especialmente nas primeiras horas. Quando o neném entra em hipotermia, a gente tem que verificar sinais de 15 em 15 minutos e fazer inspeção da pele a cada 20 minutos para poder, pelo risco que ele tem de fazer lesão de pele mesmo. Esse colchão, ele tem umas proeminências, até para água circular, que marca mesmo a pele do bebê. Então, a gente chama de colchão, mas não é colchão, é manta, né? Que é essa manta aqui. O bebê já estava em hipotermia. Aqui, então, a gente vê a técnica cuidando dele. O aparelho de hipotermia e lá as bombas todas. Essa foto a gente ainda recebeu, era o bebê em berço aquecido, que fica desligado no momento da hipotermia, só para a gente...
Ele fica nesse berço, não na incubadora, pela facilidade de manuseio. Hoje a gente já tem preconizado colocar o bebê em girafe aberta, que é a incubadora que vira berço, que nós temos na unidade, para que depois ele já possa ser, depois de 3 dias, dependendo do estado do bebê e evitando o manuseio dele, mesmo sendo um bebê a termo, a gente só fecha a incubadora e não precisa mudar esse bebê de leito. Tá? Aqui o bebê que estava em hipotermia, a gente aparece... Aqui aparece, não dá para ver bem claro, mas ele estava setado em 33,5, o colchão estava, o bebê estava em, a manta estava em 37, eu acho, 33,8. Ela estava fazendo a manutenção da temperatura do bebê. Aqui a gente pode dar uma pausa para a gente pensar quais são os diagnósticos que a gente poderia levantar para essa criança, não só a terapia, a hipotermia propriamente dito, mas todos os diagnósticos pelo contexto do quadro que a criança apresentou para nós. Deixa eu ver se... Aqui as características, a gente trouxe um slide com as características definidoras que poderiam nos fazer pensar quais as necessidades dessa criança e por que e quais os diagnósticos a gente poderia levantar para serem aplicados nele com base nas necessidades que essa criança precisaria. Claro que a gente pode pensar mais diagnósticos ainda, mas a gente preconizou esses fatores de risco aqui no momento da primeira prescrição do bebê. Bom, então agora nós passamos para aquele momento onde vocês vão estar sugerindo e fazendo em cima do raciocínio clínico, em cima dessas características definidoras, dos fatores de risco, do que vocês, como enfermeiros, como estudantes, eles poderiam estar levantando para esse bebê nesse momento com esses dados. Então a gente vai fazer um levantamento, vamos passar. A palavra tem outro microfone aqui, né? Cadê a Lu? Não. Márcia, podia me ajudar? Microfone? Não, pode? Tá. Se habilita. Eu só... Como... Ai, como é? O nome do diagnóstico? De gases alterados. De gases alterados. Aqui, ó. Da pele, tu falasse? Desequilibrada, qual deles? Eu acho que seria uma alteração pela comida. Ele tem um peso elevado, né? Risco de lesão.
Alguém levantou outro... A temperatura, né? Relacionada à temperatura. Como é que é a Nananda? Agora eu me esqueci o nome. Alguém me ajuda? Temperatura. Equilíbrio na temperatura corporal. Eu queria só aproveitar para fazer um esclarecimento que sempre é um fator de confusão para todos nós, né? A hipotermia terapêutica não é um diagnóstico de enfermagem. Hipotermia terapêutica, já diz no nome, é uma terapêutica, é um tratamento, tá? Então não é um diagnóstico. Ele é um tipo de tratamento instituído para uma situação em que o bebê nasce com asfixia, conforme foi apresentado pela colega. Mas às vezes a gente confunde um pouco, porque como tem esses diagnósticos de enfermagem, existe o diagnóstico de hipertermia e existe o diagnóstico de hipotermia. Mas esta hipotermia não é provocada por alguma alteração física. Acho que... E aqui, esta hipotermia, ela é provocada como um tratamento. É diferente da hipotermia quando eu recebo uma criança já fria, né? Esse sim é diagnóstico de enfermagem, né? Assim como é diagnóstico de enfermagem e hipertermia. Neste caso, não. O bebê, se nós não colocássemos ele em resfriamento, ele teria uma temperatura normal, ok? Acho que será fundamental, assim, diagnóstico. Por isso mesmo, já não uma característica definidora a baixa temperatura, né? E também risco de hipoglicemia, já que ele estava fazendo push de glicose. Calma, o diagnóstico da glicemia é risco? Risco de hipoglicemia, glicemia alterada. Mas, igual, quem quiser mais colocar. Desequilíbrio no volume de líquidos ou eletrolítico. Tá. Eu vou falar um que a gente sabe que é termorregulação ineficaz. Explica o motivo depois, que acho que os que não forem ok, escreve ou a gente já dá. Termorregulação ineficaz. Ok? Vários diagnósticos que são levantados, 3, 6, 9, 12. Pode, deixa eu te passar o microfone.
risco de atraso no desenvolvimento. Então, vamos escrever mais esse. De atraso. E agora, então, a gente vai passar para essa parte, vamos ver, assim, vocês, em cima dessas características definidoras e fatores de risco, levantaram várias hipóteses diagnósticas, né? Que então agora a gente vai ver. É claro que em cima, nada como uma avaliação do enfermeiro frente ao seu paciente, para poder realmente fazer o diagnóstico, que às vezes até os registros pode não ficar claro, né? E quem está vendo o paciente sempre tem muito mais recurso para poder fazer um diagnóstico acurado. Vamos ver o próximo, então, slide, para ver o que o pessoal levantou. A gente pode discutir. Só para botar todos aqui, então, que nós usamos. Nós colocamos, então, amamentação interrompida. Realmente foi um diagnóstico que entrou aqui. A amamentação interrompida, então entrou na prescrição do nosso paciente. Padrão respiratório ineficaz, nós não colocamos trocas de gases, porque ele estava encampando, ele tinha suporte ventilatório, chegou a ser entubado e depois ele ficou encampando e assim ele permaneceu todo o processo da terapia. Risco de desequilíbrio do volume de líquidos. Risco de desequilíbrio do volume de líquidos também é um bebê que, em relação à terapia medicamentosa, né? Desequilíbrio da temperatura corporal, também pela imaturidade dele, independente dele estar em hipotermia ou não, esse bebê, a gente sempre abre esse diagnóstico para as crianças pela imaturidade de nascimento, pelos extremos da idade, na verdade. Comportamento desorganizado do bebê. Esse diagnóstico também não faz uns 4 ou 5 anos que nós também incluímos no hospital, no sistema do hospital, porque ele engloba vários outros diagnósticos que aqui foram lançados de forma mais específica. Por exemplo, a gente consegue ter os cuidados para dor no comportamento desorganizado do bebê. A gente consegue ter o risco da glicemia no comportamento desorganizado do bebê, porque isso tudo está englobado no processo do comportamento do recém-nascido. Então, a gente consegue englobar esses cuidados num único diagnóstico, né? E é esperado, o comportamento do bebê, ele pode fazer hipoglicemia, ele pode ter dor, então, nesses processos da simples adaptação, ele já pode passar por esse processo. Outros que a gente também usa, me ajuda nisso, que também está em processos familiares alterados, também engloba no comportamento desorganizado do bebê, né? Que mais? Acho que são esses. Acho que sim. Se tu quiser comentar. Ah, tá. Só terminar o último. O risco de infecção pelos catéteres, pela sonda, pelo probe. Então, estão todos os... se fosse sonda vesical, tivesse mais algum outro processo, mas sim, ele tem um risco de infecção e o risco de lesão térmica, que foi o nosso diagnóstico que a gente abriu. Aqui os outros diagnósticos também, eles se enquadrariam bem. O risco da integridade da pele, a gente substituiu pelo risco de lesão, que a gente abria, assim, antes o risco da integridade da pele, mas a gente não tinha cuidados tão específicos para o nosso paciente em hipotermia, eram cuidados bem amplos. Por isso, a necessidade que a gente tinha de abrir um diagnóstico, de ter um diagnóstico com acurácia para este tipo de bebê, para a necessidade do bebê naquele momento, nesses primeiros 3 dias especialmente. Quer discutir alguma coisa? Só colocando aqui, eu acho que isso, os estudos clínicos vêm mostrando o quanto eles são importantes na formação, no aprendizado dos diagnósticos e o quanto a gente, em cima de uma base de dados, de algo do processo de enfermagem, o quanto a gente pode dar continuidade, porque a gente tem uma riqueza, uma anamnese bem realizada e tudo mais, né? Então, vocês podem ver que, embora a gente levantou muito mais diagnósticos, eles fecham, se a gente começa a pensar aqui, se não de uma forma, pelo menos por semelhança, né? A troca de gases alterados, lá tem um outro em relação à necessidade de oxigenação. O risco da integridade da pele, juntando com o risco de lesão aqui, a gente vai
provavelmente chegar naquilo do risco de lesão térmica, né? O risco de infecção que foi igual, da nutrição, que também se encaixa, né? E a gente pode ver que tem tudo assim, esses do risco de lesão da temperatura, né? Da temperatura, então, entrariam esses outros que foram levantados. Então, a gente vê como o público da enfermagem está conseguindo fazer esse levantamento de diagnósticos, né? Então, vou dar continuidade com a Cristiane. Mais alguma contribuição nos diagnósticos? Bom, essas aqui foi a prescrição do bebê, todo o período de internação dele, todos os cuidados que esse bebê foram inseridos e retirados da prescrição do bebê durante toda a internação. Nós deixamos destacados os cuidados que eram referentes à terapia deste momento para esse bebê, dos primeiros 3 dias de vida, que eram aqui também, e esses 3 últimos aqui. Depois, aqui o que está prescrito, ó, o que P é o que está prescrito, depois quando não aparece mais, é porque já foi suspenso da prescrição. Quando a GB sai de hipotermia, que ele estabiliza a temperatura corporal, a gente tira esses cuidados, mas ele vai seguir com o diagnóstico não sei onde é que ele está, de risco de alteração da temperatura corporal. Então, o nosso diagnóstico de risco de lesão térmica. Então, a definição, vulnerabilidade a danos à pele e às mucosas devido a temperaturas extremas que podem comprometer a saúde, que é uma temperatura extrema que a gente fica num risco. Isso é uma coisa importante que a Denise lembrou agora. A hipotermia terapêutica, a gente coloca, ele fica... o ideal seria entrar em terapia até 6 horas de vida, e ele fica nesse procedimento por 72 horas. E aí a gente começa o processo de reaquecimento da criança, meio grau a cada hora. Tá? Às vezes, normalmente é um processo que acontece rápido e tranquilo, o aquecimento, mas ele só é considerado fora de processo de hipotermia quando o neném está com a temperatura estável. E a gente pode, então, retirar a manta térmica, enfim. Então, o diagnóstico de enfermagem conforme a estrutura preconizada por ortotaxonomia de Nanda, as necessidades humanas básicas de orto, então, o grupo é necessidades biopsicobiológicas, o subgrupo, integridade cutânea e mucosa, domínio, segurança e proteção, e a classe, lesão física. A seleção dos resultados e os indicadores para o risco de lesão térmica, segundo a NOC, então, integridade tissular, pele e mucosas, integridade estrutural e função fisiológica normal da pele e das mucosas. Desculpa o erro aqui de digitação. Tá, isso é o que a gente espera. Os indicadores, a integridade da pele do bebê, e a escala de avaliação gravemente comprometido, muito comprometido, moderadamente comprometido, levemente comprometido e não comprometido. No que nos tange o estado neurológico, o esperado é a capacidade do sistema nervoso periférico e central de receber, processar e reagir a estímulos internos e externos. Aqui nós avaliamos, o nosso indicador era a crise convulsiva, que a escala dela seria como grave, substancial, moderada, leve ou nenhum. Quanto ao conforto físico, é o relaxamento físico relacionado com sensações corporais e mecanismos homeostáticos. A gente avaliou pela dor, nosso indicador, com a mesma escala de avaliação, grave, substancial, moderada, leve ou nenhuma. Na seleção dos cuidados de enfermagem, a partir do sistema informatizado do Hospital de Clínicas, né, com base nas intervenções, nós, não sei se dá tempo de eu ler um por um. Que horas são? Então, os cuidados de enfermagem no sistema, que já estão inseridos no sistema da HCPA. Então, ajustar a temperatura do ambiente conforme as necessidades do paciente. Isso foi um problema que a gente tinha na unidade. Vocês podem reparar, eu não vou voltar para não, mas
Geralmente na hipotermia a gente coloca aquele plástico em volta do berço do bebê, porque a temperatura externa da sala ela pode sim influenciar e dificultar o controle da pele do recém-nascido, a temperatura, desculpa. Né? Então, ajustar o ambiente, não esquecendo que nós temos um bebê em hipotermia terapêutica, mas nós temos os outros bebês da sala, porque esse bebê não fica num box individual. Avaliar a intensidade da dor, que nós usamos na escala NIPS como quinto sinal vital, avaliar o sensório, esses bebês eles têm o risco de crise convulsiva. Aliás, a crise convulsiva ela é um dos critérios avaliativos para se decidir ou não a hipotermia terapêutica. Essa criança que nós estamos no nosso estudo clínico, ela convulsionou na primeira hora de vida e ela tinha um Apgar de 1, 4 e 7, não sei se vocês lembram, que preenchia outros critérios, e ela tinha uma gasometria com acidose metabólica, uma gaso de cordão. Então, são pelo menos 2 critérios no protocolo de hipotermia. São descritos todos os critérios que para avaliar nessa criança em asfixia, para se instalar hipotermia terapêutica ou não, e tendo 2 critérios preenchidos, essa criança vai para hipotermia. Às vezes a gente olha assim, mas será que essa criança precisaria mesmo ir para hipotermia terapêutica? Mas os dados clínicos podem confirmar, ou só o Apgar, ou a gaso de cordão, ou propriamente a crise convulsiva na primeira hora de vida, que às vezes, como é um período bem crítico e bem a gente avaliar, porque é muito corrido, e às vezes não se consegue avaliar com tanta precisão a crise convulsiva. Tanto que vocês podem ver que na anamnese do bebê, ele era interrogado, porque eram sinais que poderiam sugerir uma crise convulsiva na primeira hora de vida. Se optou por iniciar o fenobarbital, como ele já tinha os outros 2 critérios, da acidose de gaso de cordão e do Apgar, esse bebê foi colocado em hipotermia terapêutica. Comunicar alteração do padrão ventilatório, comunicar alterações de ritmo e frequência cardíaca, isso aqui são todos os cuidados. Implementar protocolo assistencial de prevenção de úlceras de pressão, inspecionar a pele. A gente faz essa inspeção da pele de 20 em 20 minutos durante esses 3 dias para evitar o risco, a mudança de decúbito de 2 em 2 horas e a inspeção da pele de 20 em 20 minutos. Porque a gente avalia a pele, às vezes faz uma massagem e já melhora aquelas marcas que ficam na pele do bebê, porque é uma pele muito sensível. Né? E essa exposição à variação de temperatura que existe, horas o colchão está em 4 graus, daqui a pouco rapidamente o colchão vai para 42 graus, então essa instabilidade também ajuda ao bebê ficar com a pele mais sensível ainda e a gente marca mesmo. Inspecionar pontos hiperemiados ou isquêmicos, manter o berço aquecido desligado, tá? Isso é importante. A gente tem algumas situações em que o berço até pode ser ligado, mas aí vai ser constado o protocolo, isso só em alterações mesmo. Na descrição da na ocorrência da hipotermia terapêutica, sem nenhuma intercorrência, o berço fica desligado durante todo o processo da hipotermia. Claro, salvo situações do bebê estar difícil de controle, descer demais a temperatura, não conseguir manter, a gente pode lançar mão de alguns artifícios, como plástico por fora, ligar o berço numa temperatura mínima e até em casos extremos, a equipe vai avaliar o custo-benefício da terapia e aí, perante o risco de parada da criança, talvez até suspender, como já aconteceu em algum outro caso, a gente não conseguir terminar a terapia da criança, porque teve que ser suspenso pelo risco dele de parar, seria mais iminente. Manter o aquecedor do ventilador mecânico ligado, no caso do bebê que estiver em ventilação mecânica. Lá na UTI a gente usa sempre um umidificador aquecido para os gases. E esse bebê não estava em ventilação mecânica, mas é o cuidado que a gente tem. E no início a gente tinha muita dúvida, porque se o bebê está em hipotermia, eu quero manter o bebê frio, mas eu aqueço o umidificador dos gases. Sim, aquece o umidificador dos gases. Manter a monitorização contínua da temperatura, a gente usa o sensor da incubadora na barriga do bebê, na altura do fígado. Monitorar a temperatura dos dispositivos de resfriamento, que seria o aparelho de hipotermia mesmo, que a gente vai ver só através que ele fica com o termômetro no esofágico. Monitorar os sinais de sangramento, reduzir estímulos ambientais, que isso é um processo, um cuidado que a gente preconiza em quase todos os nossos diagnósticos, por saber que a UTI tem um ambiente estressor para o recém-nascido. Quanto mais a gente manter esse bebê calmo e tranquilo, melhor.
Até porque é um incômodo, eles têm uma temperatura, eles ficam frios, se o bebê não está ventilado, que não esteja sedado, ele sente frio mesmo, ele treme mesmo de frio. Esse bebê, por exemplo, ele não podia receber medicação contínua, como fentanil, morfina, alguma coisa assim, ele estava ventilando espontâneo, então ele não recebe essas drogas contínuas, ele tinha frio, ele tremia mesmo. A evolução de enfermagem, então, na internação do bebê, o recém-nascido de J, então, peso 2.920, sexo feminino, alguns dados da anamnese que eu já tinha passado para vocês. Aqui eu tenho a hora de nascimento, ó. Ele nasceu às 11h24 da manhã e ele chegou para nós, ele entrou em terapia às 17h30, se eu não me engano. 17h30. Foi bem corrido mesmo, até a transferência do bebê, fazer todos os procedimentos e essa criança conseguir entrar em hipotermia até o tempo, é uma corrida contra o tempo mesmo. A recém-nascida, então, chega às 16h30 no hospital de clínicas, tem campanula 30%, apneica, saturando mais de 90%. Sinais 130 de frequência cardíaca, 44 de PAM, 34,8 de temperatura corporal, ausculta pulmonar com ruídos adventícios, vias aéreas com grande quantidade de secreção espessa amarelada, ele era um líquido meconial, né? Corada, chorosa ao manuseio, algo hipertônica, apresentou crise convulsiva na primeira hora de vida, lá na instituição de origem ainda, já estava com sonda gástrica, catéter venoso e arterial umbilical, 2 acessos venosos periféricos, as extremidades eram frias e cianóticas, ele chegou com HGT de 62 e o NIP 0 a 0. Quanto aos diagnósticos, então, a gente levantou o comportamento desorganizado do bebê, relacionado ao ambiente físico, a amamentação interrompida relacionada à doença da criança, o risco de desequilíbrio do volume de líquido relacionado à terapêutica medicamentosa, risco de desequilíbrio da temperatura corporal relacionado às condições ambientais, risco de infecção relacionado a procedimento invasivo, padrão respiratório ineficaz relacionado a prejuízo neuromuscular e musculoesquelético, né, até pela questão neurológica dele. E aqui me veio agora à cabeça que essa mãe que ela teve uma separação mãe e bebê, porque essa mãe ficou internada no Moinhos de Vento 2 dias e o bebê estava em hipotermia aqui, né, agora que já levantei mais um diagnóstico para ele, mas realmente foi porque essa mãe não é um hospital de origem, ela ficou lá e o bebê depois, o pai veio e ficou com o bebê aqui. Então, foi passado o termômetro esofágico, após a confirmação da posição pelo raio-x, iniciado o protocolo de hipotermia às 17h30 e demais foram os cuidados da prescrição. Com 17 horas de vida, ela se mantinha sedada, ela recebia medicações se necessário para dor. E hipotermia terapêutica, a temperatura esofágica, ela variava entre 32,9 e 33,9. Esse bebê era bem difícil de manter o 33,5. Várias vezes a gente tinha que ligar o colchão, mudar de automático para manual, às vezes ligar o berço em 25% para poder manter a temperatura do bebê, porque ele era bem instável. A frequência cardíaca entre 105 e 124, 30 movimentos ventilatórios, saturando 100%. Aqui está errado. Ele não tinha ventilação mecânica. Ele teve ventilação mecânica com Moinhos. Recebendo soro glicosado 10% e 50% em veia periférica, 5% com sódio em catéter venoso umbilical, morfina contínua, morfina contínua no catéter arterial, fez uso de ampicilina, gentamicina e fenobarbital. Diurese por sonda vesical, pulsos palpáveis e simétricos, o NIP 0 a 0 ainda. Os diagnósticos foram os mesmos. Eu sempre me confundo isso aqui. Ah, sim. Tá certo. Incluído foi a ventilação mecânica prejudicada e o risco de integridade física, integridade da pele prejudicada. Foi para a ventilação. Passou? Não passou, não. Passou. Com 31 horas de vida, tem que entregar a sala. Com 31 horas de vida, recebeu a visita dos pais, que foi quando a mãe veio do Moinhos. O bebê estava rosada, algo hipertônica ainda, hidratada, mantinha o protocolo de hipotermia, teve mais episódios de crise convulsiva, foi ajustado as doses de fenobarbital dessa criança.
A temperatura esofágica entre 33,3, 33,8. Ali todos os demais sinais vitais, como a gente pode ver. As extremidades estavam frias, apresentava lesão no dorso da mão esquerda, direita por infiltração de medicação. Por que a gente deixou grifado? Porque a lesão da mão, a integridade da pele foi prejudicada, mas não foi pela hipotermia. Tá? Teve um extravasamento de soro e aí essa criança teve essa lesão na mão, mas não relacionada à hipotermia terapêutica. Estava recebendo já morfina, reposição de sódio, soro glicosado, dobutamina, tudo pelo catéter venoso. A morfina era no arterial e o NIPS ainda era 0. O comportamento, o padrão respiratório ineficaz que foi mantido e a integridade da pele que foi mantida. Além do desequilíbrio da temperatura corporal, desequilíbrio do volume de líquidos, amamentação interrompida e comportamento desorganizado do bebê. Vocês percebem que aqui, neste bebê do estudo, nós ainda não tínhamos o risco de lesão térmica na época. Né? Nós optamos por esse bebê que a gente, dentre os bebês em hipotermia terapêutica, nós optamos por esse paciente, mas na época esse diagnóstico ainda não era. Nosso último bebê já entrou, que estava em hipotermia, já tinha o nosso diagnóstico no sistema. Só para não ficar assim, nós estamos falando de diagnóstico e não botaram o diagnóstico. Sim. O primeiro bebê em hipotermia, né? Deste ano. Com 2 dias de vida, então, ele recebeu a visita do recebimento. A gente sempre deixa registrado quando a criança recebe a visita dos pais, tá? Sim. Só para ele está em hipotermia terapêutica, sem intercorrências, em ar ambiente, já foi estubado, então, a pele íntegra sem eritema. Os diagnósticos, comportamento desorganizado, amamentação interrompida, o risco para desequilíbrio de volume de líquidos, risco para desequilíbrio da temperatura corporal, risco de infecção e integridade da pele prejudicada. Risco de integridade da pele prejudicada. Aqui realizada a mudança de decúbito de hora em hora, pois o recém-nascido estava muito sensível. Esse bebê, a nosso protocolo, fala da mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Mas como a Carmen falou antes, a gente tem que avaliar, e esse bebê era mudado de decúbito de hora em hora, porque ele tinha uma pele bem sensível e ele estava marcando bastante. A evolução com 3 dias de vida. A evolução com 3 dias de vida, eu vou passar direto para os diagnósticos, para a gente não se estender tanto. O comportamento desorganizado do bebê estava mantido, a amamentação foi mantida, o risco de desequilíbrio foi mantido, o desequilíbrio da temperatura corporal foi mantido, risco de infecção, integridade da pele prejudicada era mantido. E o risco de aquecimento, e o início do aquecimento foi às 17h30 do 3º dia de vida. Aqui algum resumo dos dados do bebê, então, só para a gente contextualizar e poder discutir, lembrando um pouquinho do que aconteceu com essa criança. O nascimento foi no dia 12/8, às 11h24, apresentou convulsão, foi por uma cesariana por situação fetal não tranquilizadora, apresentou convulsão na primeira hora de vida, veio para o Hospital de Clínicas em Campanlas, chegou no hospital às 16h30, sendo entubado à noite. No protocolo da hipotermia, ele entrou às 17h30 do dia do nascimento. No segundo dia, ele teve crise convulsiva novamente, foi estubado à tarde, mantido em Campanula, apresentou essa lesão no dorso por infiltração. No 3º dia de vida, foi suspensa a Campanula, foi aderido, então, foi optado por fazer essa mudança de decúbito de hora em hora, por a pele estar muito sensível, mas estava íntegra, salvo a lesão na mão. E o início do aquecimento foi às 17h30 do 3º dia de vida. Alguma coisa? A avaliação dos resultados, então, durante a internação da criança, no indicador de qualidade de pele, no primeiro dia, ela estava não comprometida, no segundo dia ela teve um comprometimento moderado pela lesão, no 4º dia ela estava levemente comprometida, no 5º dia ela não estava comprometida mais. No 3º dia, e a meta era o 5º. Eram os 5 que a gente não conseguiu atingir, mas não pela terapia, pela hipotermia.
A crise convulsiva, no primeiro dia conosco, essa criança não convulsionou no primeiro dia de vida, ele convulsionou no segundo dia de vida. Então, nós tivemos até um pouco de dificuldade como é que a gente avaliava, se seria substancial, se seria moderada, porque a gente teve a descrição do que poderia ser sugestivo de crise convulsiva. Nós colocamos como substancial, no segundo dia de vida nós colocamos como leve, que ela apresentou daí a crise convulsiva. No terceiro dia, depois de ajustada a dose de fenobarbital, essa criança não convulsionou mais e a gente conseguiu atingir a nossa meta, que era sem nenhum. Quanto à dor, essa criança chegou sem dor, mas depois, quando foi ventilada, ela foi aderida à morfina contínua. Passei reto. O nosso trabalho, o nosso petit comitê, então, a gente faz reuniões quinzenais para a definição dos casos que poderiam ser desenvolvidos no estudo clínico. A gente achou que esse caso era um caso rico dentre todas as nossas terapias, principalmente pela questão de ter sido uma criança vinda de outro hospital, que teve toda uma questão do transporte, que a gente sabe todo mundo sabe que como é difícil fazer transporte de pacientes adultos, recém-nascido é mais complicado ainda. A gente tem muita ideia de que recém-nascido tem que aquecer para transportar. Então, a gente, quando sabe que a gente vai quando a equipe dá o leito para hipotermia, a gente já tenta orientar o hospital de origem para que não aqueça em demasia essa criança, para que ela não venha aquecida, porque pode prejudicar o dano da asfixia, essa criança ter sido superaquecida para transporte. É uma questão uma situação bem estressora para as equipes. A identificação, desculpa, só para eu quase esqueci o nome da criança. Por que dessa criança? Porque pela transferência de outro hospital, pelo perfil do paciente mesmo, pelas questões que ela apareceu, porque ela tinha muita instabilidade térmica, foi muito difícil manter essa criança em hipotermia 3 dias, a gente teve que lançar mão de muitos artifícios para poder manter essa criança aquecida, que nem eu falei, controlar o ar-condicionado da sala, controlar o berço, ligar e desligar, controlar a máquina de hipotermia, tirar do manual, botar no automático, tirar do automático, botar no manual. A gente fazia muita manobra para tentar manter esse bebê entre aproximadamente 33,5 e às vezes a gente não conseguia. Vocês viram que no segundo dia ela chegou a 32,9. Então imagina a ansiedade da equipe quando a gente está tentando manter aquele bebê em 33,5, que já é uma temperatura bem crítica, e a gente vê que na verdade essa criança está baixando mais ainda. Então esses dados foram bem importantes, por isso que a gente optou por trazer essa criança para o estudo. A identificação dos cuidados existentes no sistema são utilizados por um recém-nascido com diagnóstico de enfermagem de risco de lesão térmica, que foi o que a gente fez. A gente inseriu os diagnósticos que para nós eram bem importantes e que a gente sentia falta em outros diagnósticos. Aqui a gente pode ver, tem vários diagnósticos que foram abertos pensando no caso daquele paciente, mas o diagnóstico ele se encaixa na situação, mas quando a gente vai olhar os cuidados disponíveis para nós, nem sempre a gente consegue encaixar no que a gente precisa necessariamente. Então, a gente acabou optando por inserir esse diagnóstico, que foi o que a gente fez com o comportamento infantil desorganizado, o melhor comportamento desorganizado do bebê. Que daí nós inserimos cuidados que para nós eram importantes, como a questão da hipoglicemia, que foi levantada aqui da hipoglicemia também, do risco da dor aguda, dos processos familiares alterados. A gente conseguiu englobar tudo num diagnóstico amplo e que atende todas as necessidades da unidade. Por último, o nosso trabalho, então, a revisão dos cuidados existentes a fim de melhorar a apresentação no sistema GHUSE, visando colocar cuidados não repetidos. A gente também fez uma filtragem, cuidados muito semelhantes. Por último, no último dia a gente já estava discutindo alguns cuidados, a questão de vigiar sensório, vigiar crise convulsiva. Se ele não acabava se sobrepondo os cuidados, a gente acabou optando por manter os dois, porque a gente vigia sensório e talvez a criança não convulsione mais. Então, se não está convulsionando mais, eu não vou avaliar a atividade convulsiva, enfim, propriamente dita. As nossas contribuições do estudo, então, sugeriam uma adequação do nome do diagnóstico conforme NANDA, que foi o que a gente tentou fazer, fez, né? Revisão do diagnóstico de enfermagem em consonância com a literatura atualizada, bem como com as necessidades levantadas na unidade. Aperfeiçoar a assistência de enfermagem ao recém-nascido de alto risco, visando a acurácia nos diagnósticos de enfermagem, e implementar os cuidados
que promovam uma melhoria na assistência visando a excelência no atendimento. A gente foi uma caminhada até chegar a esse diagnóstico. A gente faz hipotermia terapêutica, nosso bebê mais velho tem 6 anos, né? Ele tem 6 anos, o nosso primeiro bebê de hipotermia terapêutica, e foi uma caminhada bem longa até a gente conseguir chegar num diagnóstico que atendesse bem as nossas necessidades. Esse bebê ele é acompanhado no ambulatório aqui do Hospital da Pediatria, e a gente sabe desse bebê até hoje, tem contato com ele. Foi uma criança que foi muito feliz o resultado da terapia desse bebê. Era um bebê que era bem comprometido, até contrariando algumas coisas, a literatura que fala que a hipotermia ela é muito benéfica para asfixias de moderada a leve. Esse bebê era bem comprometido e ela foi embora muito bem e está super bem, que é a Kimberly, né? Aqui as nossas referências que nós usamos para o estudo, e agora estamos disponíveis para perguntas. Obrigada. Bom, agora a gente vai abrir para perguntas e questões, dúvidas, contribuições. Então, a palavra é com vocês de novo. É só uma dúvida em relação ali na evolução. Quando tu disseste que a morfina estava indo no catéter umbilical arterial, eu não sabia que poderia. Então eu queria que tu me explicasse um pouquinho em quais situações pode infundir alguma coisa no catéter arterial. O catéter arterial é um acesso profundo, seguro, que a gente usa vários tipos de droga. Nem todas as drogas que infunde, não são todas as drogas que podem correr no catéter arterial, mas assim, sedativos, fenobarbital, morfina, e em situações muito extremas já usamos o catéter para infundir insulina, por exemplo, né? Mas ele é uma via segura. E para nós, no recém-nascido, ela é fundamental, especialmente no recém-nascido de alto risco, porque ele é usado para infusão e para coletas. Então, a gente consegue, esse catéter ele tem uma permanência baixa, relativamente baixa, perto da internação do bebê. A gente preconiza que ele fique entre 5 e 7 dias no máximo, né, pelo risco de infecção, aumento do risco de enterocolite, várias outras coisas, mas ele é um acesso seguro, sim. Aqui no hospital, tem hospitais, daqui a pouco conversando com outras instituições, algumas instituições não infundem nada em catéter arterial. É bem comum isso acontecer. Assim, eles salinizam, a gente não usa heparina aqui no hospital para os bebês, mas em algumas outras instituições a gente sabe que usa, né? E os catéteres são mantidos fechados e salinizados. Não é a nossa rotina, é um acesso seguro, é um acesso importante para o recém-nascido. Ele pode ser usado para, como eu falei, para infusão e para coleta. E a droga que vai infundir nele vai depender principalmente da avaliação do bebê, mas de preferência doses, medicações não vesicantes e com baixa osmolaridade. Obrigada. Bom dia, eu sou Miriam, sou da Escola de Enfermagem, embora eu não seja da área do adulto, né, e não entenda de recém-nascido especificamente, eu sou uma estudiosa, enfim, do processo das linguagens padronizadas. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a equipe da ANEL pelo trabalho competente que é realizado e que fica demonstrado, né, na nossa metodologia de cuidado, no que é o processo de enfermagem, e com os nossas terminologias, aí vocês usando Ananda, Nick, Inoki. Eu achei que o diagnóstico, risco de lesão térmica, ele é super apropriado, ele é acurado e ele realmente refletiu essa situação desse recém-nascido. Eu queria só conversar um pouquinho com você sobre a questão do diagnóstico
comportamento desorganizado do bebê, que aqui é do latente. Eu lembro quando esse diagnóstico ele foi inserido, né, naquela época eu coordenava a COP, e assim ele foi super discutido e realmente da importância dele. Mas eu fiquei em dúvida agora, revendo no livro, uma questão que vocês disseram, que a questão dos processos familiares alterados aqui, interrompidos, ele estaria incluído nesse diagnóstico de comportamento desorganizado do bebê. Mas pela definição e pelas características definidoras e os fatores relacionados, na verdade ele não está. Porque esse diagnóstico, a definição, são respostas fisiológicas e neurocomportamentais desorganizadas de um latente aos estímulos ambientais. Talvez naquele momento a gente tivesse entendido o comportamental como podendo ser nesse aspecto, mas aqui, quando nas características definidoras, quando fala do sistema de organização do estado comportamental, o que traz é choro irritável, despertar ativo, oscilação de estados comportamentais, sono difuso. Ele não tem a ver com essa questão de vínculo, enfim. E olhando aqui, me parece que o diagnóstico mais apropriado para esse aspecto, que olhando aqui não me parece estar incluído, seria o risco de vínculo prejudicado, que como definição é risco de ruptura do processo interativo entre pais, pessoa significante, e a criança, que leva ao desenvolvimento de uma relação recíproca de proteção e cuidado. E como fatores de risco tem o comportamento desorganizado do recém-nascido, a ansiedade associada ao papel de pai e mãe, a separação dos pais, enfim, me parece que para um recém-nascido, ele seria inclusive mais adequado do que os processos familiares interrompidos, que ele já é a mudança nos relacionamentos e o comportamento no funcionamento da família, já seria mais adiante e não desse recém-nascido com poucas horas e dias de vida. Então, a minha sugestão para vocês é dar uma revisada no comportamento desorganizado do bebê e ver se realmente caberia deixar os cuidados relacionados à questão de vínculo neste diagnóstico, ou seria de abrir, enfim, esse risco de vínculo vínculo prejudicado, tá? Mas parabéns, assim, todos os diagnósticos, assim, que foram levantados, identificados de uma forma geral muito apropriados, e assim é uma satisfação a gente cada vez assistir os estudos clínicos e constatar o nível da enfermagem do Hospital de Clínicas. Parabéns mesmo. Obrigada, a gente agradece a tua contribuição, as tuas colocações. Realmente essa questão do vínculo a gente vai revisar, né, esse diagnóstico, mas o que ocorre no comportamento desorganizado, a gente abre esse diagnóstico pelo ambiente que o bebê se encontra, né, que é um ambiente com excesso de estímulo, seja auditivo, visual, tátil, e dentro do diagnóstico, tanto é que essa parte daí nesse diagnóstico comportamento desorganizado, a gente tem a questão da dor, e uma série de outros cuidados que a gente usa para o nosso bebê, e um
esses cuidados que falam um pouquinho da família, estimular a participação dos pais no cuidado desse bebê. Claro, esse bebê, a mãe ficou internada, teve uma quebra, um risco, né, de quebra de vínculo, mas depois que essa mãe recebeu alta, o pai também veio, já no segundo dia de vida, veio visitar o bebê e acompanhou esse bebê durante a internação. Então, esse vínculo que temporariamente foi suspenso por essa separação da mãe e do bebê, não se manteve no decorrer da internação. Eu sou Luciana, eu sou enfermeira assistencial da UTI Adulto e faço parte da COP, então complemento minha carga horária com a AD na COP. E essa discussão dessa questão da hipotermia começou por uma necessidade nossa assistencial. Eu e a Denise, ela precisando para hipotermia terapêutica e eu também para os pacientes em pós-parada imediata. E aí, não sei se vocês perceberam que elas falaram que tem 6 anos que elas fazem essa terapêutica e ainda não encontraram um diagnóstico. Então, vou mostrar para vocês como que tem que realmente ter um raciocínio e a gente tem que discutir. Aí, eu e a Denise, a gente ficava pensando só nessa questão da redução da temperatura. Mas, poxa, esse paciente não está com hipertermia. Mas aí a gente acabava indo para os diagnósticos, que eram hipertermia, termorregulação ineficaz. Mas na hora que a gente lia a definição, não batia. O paciente não tinha hipertermia, não tinha... não, mas a gente queria diminuir a temperatura dele. E aí, para a gente resfriar, ele tinha que ter hipertermia, que não era o caso. Ele estava eutérmico. Termorregulação ineficaz. Aí a gente foi na definição. É uma oscilação entre hipertermia e hipotermia. Não é o caso. Então, aí a Denise foi mais a fundo nisso e foi para essa questão da lesão da pele, risco de lesão térmica. E aí, aproveitando as professoras, eu queria tirar uma dúvida, que eu ainda tenho uma duvidazinha. Porque a gente quer diminuir essa temperatura de qualquer jeito. E pode ser, igual no adulto, no caso da hipotermia terapêutica, a gente não tem tanta lesão de pele. A gente quer simplesmente diminuir a temperatura. Então, isso é um objetivo. Só tenta responder, não sei se vocês conseguiram entender o que eu estou querendo dizer. Eu faço parte do Petit Comitê da ANEL, então eu trabalho junto com todo mundo, com esse grupo maravilhoso. Parabéns às gurias que apresentaram, para a Cris que apresentou. Quando a gente buscou esse diagnóstico de risco de lesão térmica, foi porque a gente foi ver assim, o que nós buscávamos de cuidado para o paciente que estava em hipotermia. Não era nem aquecer e nem esfriar. Nós tínhamos que ter cuidados para esse diagnóstico médico de hipotermia. Né? Quais eram os cuidados que nós tínhamos que levantar e o que a gente usava? Risco de lesão de pele, a gente usava vários outros diagnósticos para poder cuidar de um paciente em hipotermia terapêutica. Né? Então, por isso que a gente buscou o risco de lesão térmica, porque dos cuidados que nós tínhamos que colocar, né, era um diagnóstico mais acurado para aquilo que a gente fazia com o recém-nascido. Né? Então, essa foi uma das situações. Nesse momento, o mais acurado é esse. Sim. Pessoal, então, eu volto a dizer assim, hipotermia terapêutica é tratamento, né? Volta e meia a gente troca, tá? Não é diagnóstico médico também, é tratamento. O diagnóstico médico foi feito lá na asfixia, no momento do parto, ou pós-parada. Por quê? Qual é o benefício da hipotermia? Né? Você quer diminuir as taxas metabólicas para o organismo, vou falar uma palavra, né? Refrigerar
melhor, circular melhor com menos, né? Menos oxigênio. Né? Então, você diminui a temperatura, faz vasoconstrição. Quando tem vasoconstrição, o que acontece? Tem um mecanismo fisiológico que lança o nosso sangue para os órgãos nobres, certo? Vai para cérebro, vai para pulmão, vai para coração e a gente funciona. Então, é isso que está, é esse o processo de resfriar. Por que resfria? Resfria para conseguir uma melhor condição neurológica, né? Com menos oxigênio. Por quê? Porque esse indivíduo, ele teve um evento, seja súbito, uma parada cardíaca, seja um nascimento em asfixia, que diminui taxa metabólica. Por isso que aquele primeiro diagnóstico de troca gasosa, eu tenho dúvidas se ele não é o mais apropriado. Eu tenho muita dúvida, que nem a Lu. Por que com a neonatologia a gente discutiu e continuamos discutindo, prova disso hoje aqui. Com a Denise, a gente bateu o martelo lá na NEO neste momento, que não quer dizer que a gente não mude de ideia, porque é um processo novo, 6 anos é novo. Porque nesse momento, para um bebê de neonatologia, esse até ele nasceu com bom peso, 2.900, mas via de regra os bebês da NEO são menores. A gente sabe que extremos de idade e baixo peso, assim como extremo de idade para mais e peso para mais, são fatores de risco para dano à pele, né? Por úlcera por pressão, que se agrava mais com extremos de temperatura, seja febre, seja hipotermia. Então, na condição de neonato, neste momento na neonatologia, pensa-se o diagnóstico mais apropriado neste momento, considerando que principalmente o cuidado do enfermeiro, ele vai para essa barreira de proteção do neonato, que é a pele, seria este. Para adulto, Lu, eu tenho a mesma dúvida que você, não me parece ser o diagnóstico mais adequado, porque o adulto, ele não tem essa fragilidade, a Luzia está aqui, sabe, já estudou um monte sobre pele de neonato, que tem muitas diferenças, a começar pela história do primeiro banho, quando é o momento. Por quê? Por causa da condição da pele do neonato, que é particular. Então, esse diagnóstico, ele é bem apropriado para a neonatologia. Quando a gente vai para o adulto, a gente tem que pensar mais ainda, tá, Lu? É por isso que te incomoda, porque realmente, diagnóstico de enfermagem, pessoal, é fisiologia pura. A gente tem que saber fisiologia. A gente tem que entender o processo do corpo humano e do funcionamento do corpo humano nos seus vários ciclos. Então, essa terapêutica, ela é feita para uma necessidade, para um diagnóstico de enfermagem, que na NEO pode ser uma coisa, no adulto pode ser outra. Então, a gente não tem isso bem fechado. Eu penso que a gente estudando cada vez mais, como a gente está fazendo, talvez a gente vá até criar um outro diagnóstico que ainda não existe na NANDA. Tá? Acho que os passos estão sendo dados, é assim que a gente chega naquilo mais próximo, né, da acurácia. Quanto mais a gente estuda, né, mais dúvidas e mais reflexões a gente faz. Então, é assim que eu também entendo, tá? Não está concluído. Mais alguma questão, contribuição? Vocês aí que estão tão quietinhas, não querem contribuir também? Já que a gente tem esse tempinho, na verdade, não tanto a contribuição, acho que eu concordo com a Fátima e também com a fala da Miriam. A gente que está aqui esses últimos anos, eu, assim, 4, 8, talvez os últimos 10 anos eu esteja acompanhando os estudos clínicos, a gente vê como esse processo foi amadurecendo e se tornando mais qualificado dentro da instituição, né?
E nada melhor do que um ambiente universitário e acadêmico para que a gente possa estar exercitando isso. E a prova a gente está aqui com alunos de graduação, com os enfermeiros, com os professores da escola, com os técnicos de enfermagem. Na verdade, todo esse movimento faz com que hoje a gente esteja nesse estágio. E claro que esse aperfeiçoamento, nesse momento, este é o melhor diagnóstico mesmo, como a Fátima colocou. Não quer dizer que daqui 1 ano ou 2 a gente não esteja numa outra condição, né? Isso faz parte desse conhecimento que a gente vai desenvolvendo. Mas o que eu queria mesmo era agradecer para as meninas da ANEL que se envolveram com essa apresentação, ao grupo do Petit Comitê, as meninas que se envolveram mais aqui diretamente com a apresentação, que eu acho que ficou muito bem apresentado, ficou muito bom. E claro que não posso esquecer aí a Denise, que tantos anos foi a nossa representante na COP e hoje está se afastando um pouco disso, porque ela assumiu a partir de janeiro a chefia da unidade, Mas a gente sabe do carinho especial que ela tem por esse assunto e que ela vai continuar contribuindo aí. Então, muito obrigada em nome do serviço por vocês terem preparado todo esse material. E essas dúvidas que surgem são as dúvidas que nos instigam para mais adiante, para continuar estudando isso e aprimorando todo esse processo. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Bom, primeiro eu quero parabenizar as enfermeiras pela apresentação, acho que foi bem bom, Acho que foi um momento rico também para os alunos que vieram aqui acompanhar, O nosso grupo não vai passar pela neonatologia e acho que é uma experiência importante eles conhecerem, esse processo de trabalho. E eu fiquei agora aqui pensando, a gente viu no estudo clínico, praticamente todo o trabalho da enfermagem. Aí a minha dúvida é, sobra alguma coisa para os outros membros da equipe multiprofissional colaborarem na implementação do protocolo de hipotermia ou é um trabalho nosso da enfermagem? Não, com certeza, não é só nosso, a enfermagem trabalha bastante com esses bebês em hipotermia, mas é um trabalho com a equipe, tanto a equipe médica quanto de enfermagem. Tanto é que as capacitações em relação à hipotermia terapêutica é para toda a equipe, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, quem está ali direto com o paciente, porque a responsabilidade com o aparelho de hipotermia é médico, é da equipe médica, eles têm que saber manusear o equipamento. A gente fica ali o tempo inteiro no controle, nos cuidados mais diretos com o bebê, mas o aparelho é da equipe médica. Então é um bebê que realmente demanda muito cuidado da enfermagem, mas não é só nosso, é da equipe médica também. Eu acho importante colocar agora, pensando nessa pergunta do professor William e sabendo da trajetória dele aqui na nossa gerência de risco da instituição, é importante colocar, nós tivemos um bebê em hipotermia que teve um evento adverso grave, era um bebê bastante complicado, mas foi um bebê que fez uma queda súbita de temperatura e a equipe não conseguiu reverter a situação, o bebê foi a óbito. Esse foi o nosso primeiro evento adverso reportado para a JCI, logo após a acreditação internacional. Então, na época foi conduzido, a gente teve que fazer a gente fez várias reuniões com a gerência de risco, foi feito toda uma nova capacitação da equipe, tanto a equipe de enfermagem quanto a equipe médica, os enfermeiros e os médicos no manejo com o equipamento, porque ele não é tão simples assim, há diferentes entendimentos aí. A engenharia do hospital fez todo esse treinamento com os profissionais, foi feita uma revisão do protocolo, definindo bem quais eram os papéis dos médicos e da enfermagem nesse processo, Então, isso também é um aprendizado nosso e, além disso, nós tivemos que fazer um acompanhamento dos próximos 5 pacientes que entraram em hipotermia terapêutica para avaliar se aquele protocolo instituído realmente estava nos levando aos resultados desejados,
Então, isso não são só os nossos diagnósticos, esse processo todo está muito amarrado dentro dessa nova proposta do hospital de trabalhar ou de inserir a segurança como um dos elementos prioritários dentro da instituição, que a gente vê desde o planejamento estratégico, lá onde aparece cultura de segurança, as melhores práticas assistenciais, né? Então, isso é bem importante a gente estar fazendo essa revisão, porque faz parte desse nosso contexto de qualificar a assistência dentro de um ambiente seguro, né? Eu acho ótima essa fala da Gisela, né? Porque eu acho que mostra, então, assim, por que a gente faz processo, por que a gente está discutindo essas questões? Não é para fazer um registro, mas é para realmente poder trabalhar com qualidade, com fundamento, com segurança, do mesmo jeito, tendo padrões, quer dizer, olha quanto o processo vai dar condições e evidenciar esse cuidado frente a um processo de acreditação. Quer dizer, nós fizemos assim, portanto, nós não teremos mais evento sentinela, se Deus quiser, porque a gente tem um protocolo que está sendo testado, através dos cuidados de enfermagem, bem fundamentado também, né? Também em conjunto com uma equipe multiprofissional. Então, que excelente a gente poder estar fazendo isso e mostrar que o processo não vem para atrapalhar, ele vem realmente para construir o saber da enfermagem e a gente poder cada vez mais avançar nessas práticas, né? Claro que estudando e vendo e tendo um diagnóstico acurado, senão a gente não vai chegar lá, né? Por isso que para o bebê hoje serve esse diagnóstico. Então, eu não sei se mais alguém tem alguma colocação ou a gente já vai... Então, eu também não queria deixar passar e dizer que o grupo está de parabéns e que a Denise teve a iniciativa de inscrever esse trabalho para apresentação num evento internacional, porque nós temos um projeto de pesquisa aprovado que nos permite estar levando estudos clínicos para fora, né, obviamente respeitando o caráter, o caráter ético, né, e que a Denise vai estar conosco em maio, lá no Congresso Internacional da NANDA, em Cancún, e quem sabe lá a gente encontra colegas, a gente possa discutir um pouco mais essa questão e trocar ideias, vamos ver se tem colegas de neonatologia lá que possam estar aplicando essa terapêutica e como que elas estão trabalhando isso. Então, só para dizer que as discussões elas não param dentro da instituição, né? É extramuros, é muito maior e a gente tem que buscar outras experiências. Então, reforça, né, a qualidade do trabalho de vocês, que teve um trabalho aceito num evento internacional, tá? Bom, então, finalizando, eu também queria agradecer as gurias, essa troca que a gente faz a cada revisão de estudo clínico, onde a gente pode estar aprendendo mais e interagindo com enfermeiros da casa, de todos os serviços, né? Acho que as contribuições são sempre ótimas, eu acho que a COP tem o dever de ir atrás dessas sugestões. Miriam, nós vamos acapar, vamos olhar, vamos revisar o que tem de cuidado, se tem alguma coisa que talvez não esteja adequada. Eu acho que já é uma missão, já é a próxima demanda para nós saber da NEL. E agradecer realmente, assim, eu acho que a participação da Denise, que todo esse tempo dela na COP, o quanto nós fomos parceiros e o quanto a gente conseguiu avançar. Mas eu não fiquei triste porque agora eu acho que a gente tem, além da Denise, a gente tem os gurias, né? Então acho que a gente aumentou. É isso que é importante. Então eu gostaria de agradecer a participação dos enfermeiros, dos professores, dos estudantes, dos técnicos, que qualificaram o nosso evento com essa discussão sobre o processo de enfermagem. Quem assinou, por favor, assine a lista de presença e a gente agradece a presença de todos. Obrigada. E a avaliação também do estudo clínico, que tem aqui um papel pequeno. Muito obrigada.